A história do movimento Passe Livre ela tem como marco histórico a revolta do Buzu, em 2003, em Salvador. A passagem teve aumento em Salvador e eles foram para a rua para buscar a redução dessa tarifa. Então foi totalmente uma mobilização por estudantes de Salvador, de forma autônoma, que explodiu assim de forma não organizada dentro de um movimento social, mas eles se mobilizaram para reduzir a tarifa naquele momento. Em 2004, em Florianópolis, teve um aumento da tarifa. E estudantes lá que tinham visto o que tinha acontecido em Salvador foram lá e também resolveram se mobilizar. E em Florianópolis rolaram mobilizações muito grandes e conseguiu-se reverter o aumento da tarifa. No ano seguinte, a prefeitura resolveu que ia tentar de novo aumentar a tarifa. E de novo a população se organizou, houve grandes manifestações e de novo a população conseguiu reverter esse aumento de tarifa. E daí em 2005, quando aconteceu o Fórum Social Mundial, o transporte estava sendo muito discutido, estava muito em pauta. Porque justamente no meio desse processo as pessoas começaram a perguntar por que acontece aumento de tarifa? Mais ainda, se o transporte que a gente diz que é público, por que a gente paga esse transporte que é público? Porque existe tarifa, né? Porque o transporte público não é que nem a saúde pública ou a educação pública. E daí, em meio a essa discussão, justamente, nasceu o movimento Passe Livre, que tem como intuito justamente lutar por um transporte que seja verdadeiramente público, ou seja, que seja gratuito, que seja pago através de impostos, assim como tudo que é considerado um direito. E seja de gestão popular, né? Isso, porque na verdade o que a gente acredita é que justamente as únicas pessoas que sabem como o transporte público deveria funcionar, quais são os problemas que ele tem hoje em dia e como ele poderia ser melhor, são as pessoas que estão usando esse transporte público todo dia. O primeiro ato, na verdade, é uma consequência de anos de trabalho de base do movimento. O movimento sempre trabalhando com transporte, enfim, nos seus trabalhos de base. Veio a notícia do aumento da tarifa, a gente marcou o ato, a população adquirindo esse conhecimento de que o transporte é público, porque ele está se questionando isso, né? Por que está aumentando a tarifa? Por que isso vai reduzir a minha mobilidade? Eu não vou ter acesso à minha saúde, à minha educação, ao meu lazer. A gente marcou o ato, a população compareceu em peso para lutar para reduzir a tarifa. Acho que a própria luta pelo transporte foi sendo cada vez maior, né? Se você pega antes de 2013, no aumento anterior, o de 2011, quando a tarifa subiu de R$ 2,70 para R$ 3,00, já tinha sido a maior luta contra o aumento que tinha acontecido em São Paulo. Mas a maior luta contra o aumento que tinha acontecido em São Paulo, a gente chegou a ter um ato com o maior número de pessoas, de 4.000 pessoas, mais ou menos. E o interessante é que o primeiro ato de 2013, em qual a gente via todas as pessoas de escolas que a gente tinha feito trabalho, de movimentos sociais que a gente estava junto. Da periferia que a gente colou para fazer trabalho de base. Muitas pessoas que já tinham participado das outras lutas contra o aumento estavam lá. E esse primeiro ato já teve 5.000 pessoas. Então dá para ver que justamente ele foi toda uma continuidade de um processo histórico de lutas por transporte que aconteciam na cidade, né? O transporte acho que a gente vê como algo que até de certa forma como anterior aos direitos humanos numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, né? Porque a grande verdade é que para ter acesso àquilo tudo que a gente diz que são direitos, a pessoa precisa se mobilizar pela cidade, ela precisa poder andar pela cidade, se locomover pela cidade. Sempre vai ter gente que vai deixar de ter acesso à saúde, a ter um tratamento melhor num hospital público, ou vai deixar de ter acesso a uma universidade, ou porque não tem dinheiro para pagar essa tarifa, ou porque não tem ônibus que passe, pessoas que vão deixar de ter acesso à cultura, a lazer no centro da cidade, onde tem programas até muitas vezes gratuitos, mas que o preço da própria passagem está impossibilitando que a pessoa tenha acesso a isso, né? Ao longo da nossa trajetória, a gente foi compreendendo cada vez melhor e foi vendo como um problema central é que justamente o transporte não é considerado como um direito. Pelo contrário, o transporte funciona hoje em dia não a partir da lógica de atender às necessidades dos usuários, mas sim a partir da lógica de atender ao fim do lucro de certas empresas que justamente gerem esse transporte aqui em São Paulo. Uma das coisas que ocorre é que, por exemplo, essas empresas estão lucrando por catraca rodada, por cada vez que uma pessoa vai lá e paga esses R$3 para entrar no ônibus. Então, o que é mais lucrativo para essas empresas é sempre andar com um ônibus cheio, por exemplo, né? Ela vai ter que gastar
menos ônibus, vai ter que comprar menos ônibus, vai ter que funcionário. pagar menos salários para motorista, cobrador, vai ter que pagar menos gasolina. Melhor para essa empresa é ter um ônibus que esteja detonado, porque vai ficar gastando com manutenção, se ele pode andar quebrado mesmo, as pessoas podem ficar nesse ônibus desse jeito. Então a gente vive um sistema em que o interesse desses empresários que controlam o transporte público é completamente contrário ao do usuário. E normalmente esse empresário tem muito mais poder, tem muito mais voz do que esse usuário. Quando acontece o aumento e a gente, em conjunto com os outros movimentos sociais, em conjunto com todo mundo que já tinha se revoltado com outros aumentos de passagem, em conjunto com vários estudantes de escolas que a gente fez trabalho, foi para a rua e falou, não, a gente não vai topar que tenha aumento. E os atos foram crescendo e as pessoas continuaram indo para a rua, em alguma medida a própria população passou a gerir o transporte, né? É impossível dizer que quem reverteu a tarifa foi de fato o prefeito. Quem reverteu a tarifa foi a população. O prefeito não tinha escolha, veio de uma pressão popular. E acho que em passado um ano a avaliação é muito positiva, né? Você vê que após junho se desencadeou várias lutas em São Paulo e pelo Brasil todo, que justamente dizem respeito a isso, né? Lutas por moradia, lutas por saúde, muitas lutas por transporte, em que as pessoas se colocam, assumem o lugar de elas mesmas tomarem as rédeas, mandarem na gestão da cidade, né?